No vídeo de hoje falaremos um pouco a respeito das decisões sobre transportes. No capítulo anterior, pudemos ver um pouco do cenário nacional e internacional. Hoje queremos responder à pergunta: qual modal e para que usar? Quais são as vantagens e desvantagens dos principais modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e o dutoviário? Utilizada pela maioria das empresas que realizam transportes, as vias rodoviárias são responsáveis por mais de 60% das movimentações de cargas realizadas e chegam em praticamente todas as localidades do Brasil. Destacamos a facilidade de acesso pelo transporte rodoviário a diferentes locais sem a exigência de uma infraestrutura tão complexa como os outros modais. Outra grande vantagem do transporte rodoviário é a possibilidade de carregamento de pequenos lotes sem que tenha um custo unitário muito alto, favorecendo estoques menores. Em contrapartida, quando comparado aos outros modais, destaca-se a baixa capacidade de carga, além do fato de ser um grande poluidor. Outro fator importante é que o transporte rodoviário possui um alto custo de manutenção, principalmente no Brasil, onde a frota tem em média uma idade elevada e as estradas são de má qualidade. Já o modal ferroviário, apesar de pouco utilizado no país, ainda é a modalidade mais indicada para o transporte de grandes quantidades por distâncias extensas, devido ao baixo consumo de energia por tonelada transportada. Outra vantagem do modal é o baixo custo de manutenção. Também não há congestionamento nas ferrovias, o que permite maior pontualidade no tempo de entrega, além de possuir baixa poluição. Em contrapartida, o transporte ferroviário possui pouca flexibilidade, sendo que muitas vezes é necessário utilizar outro transporte em conjunto para chegar ao destino final. As ferrovias são obras longas e com alto custo de implementação, e, em geral, no Brasil, não possuem alta velocidade. Porém, as principais desvantagens do modal no país não são relativas às suas características, e sim à precariedade da infraestrutura que o Brasil possui. O transporte aéreo, apesar de apresentar um alto custo, é de longe o mais rápido e o mais recomendado para pequenas cargas e de alto valor agregado. A utilização desta modalidade vem crescendo a nível mundial, devido à exigência dos mercados por fluxos cada vez mais rápidos. O custo de transporte é recompensado pelo aumento do nível de serviço, pela redução dos custos e o risco do produto em estoque. Porém, em contrapartida a essa precisão de velocidade, também existe a dependência das condições climáticas, que podem atrasar as entregas, além da baixa flexibilidade, sendo as estruturas aeroportuárias limitadas. Portanto, na maioria dos casos, é necessária a utilização de modais complementares. Como vantagem dos transportes aquaviários, destacamos que ele é menos poluente, possui uma grande capacidade de carga e, consequentemente, um baixo custo unitário. Como desvantagens, temos o grande tempo para a realização da descarga, os portos se encontrarem distantes dos centros de distribuição e há a necessidade de alto investimento inicial para a aquisição do modal. Por último, temos o modal dutoviário, realizado por dutos. Ele pode transportar gases, os chamados gasodutos, óleos pelos oleodutos, minérios pelos minerodutos e grãos. A grande vantagem desta modalidade está na possibilidade do fluxo contínuo. Apesar do alto custo de implementação dos dutos, o custo operacional depois é baixo, uma vez que a força usada para impulsionar o transporte, em geral, é apenas a gravidade, tornando a longo prazo um transporte econômico. Porém, ele só transporta uma linha reduzida de produtos. Como vimos, existem diversos fatores a serem considerados para decidir qual modal utilizar: custos de infraestrutura, custos operacionais, tempo de transporte, questões ambientais, entre diversas outras. Não existe uma resposta certa de qual modal deve ser utilizado para cada produto. O importante é entendermos qual será o diferencial competitivo da empresa e entender o cenário do modal na região a ser transportada, estando atento às infraestruturas já existentes. Gostou do vídeo? Para aprender um pouco mais sobre logística e suas ferramentas, fique de olho em nosso canal. Estamos sempre com novidades.